Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, né? Hoje, para a gente dar continuidade à nossa matéria de Direito Processual ao Trabalho, mais especificamente sobre o tema dissídio individual, nós vamos analisar aqui algumas considerações com relação aos ritos processuais, as suas particularidades, o que eles apresentam de interessante, de semelhança, de diferenças também, e por que que eles são tão importantes, esses conceitos. Então, nós temos os ritos ordinário, sumário e sumaríssimo. E na aula de hoje a gente vai prender a nossa atenção mais nos ritos que são com as suas regras um pouco diferenciadas, tá? Que é os ritos sumaríssimo e sumário no processo do trabalho. Apesar de um deles, né, já vou adiantando que um desses aqui estar um pouco em desuso, ele ainda existe, tá? E também, se bem utilizado, ele é uma ferramenta fantástica para que a gente consiga alcançar da maneira mais rápida a solução de uma lide, de um litígio trabalhista. Então, senhores, atualmente existem dois ritos sumaríssimos, tá? No processo do trabalho, que é o da Lei de 1970, a Lei 5584, né, batizado e chamado pelos doutrinadores de rito sumário, e o da Lei de 2000, que é o denominado rito sumaríssimo, né? Mas, poxa, como assim? Tem o rito ordinário, sumário e sumaríssimo? O da Lei de 2000, que é o sumaríssimo, não revogou o rito sumário da Lei de 70? Para que nós temos três ritos procedimentais? Isso sem contar as ações com procedimentos especiais na vara do trabalho, como o inquérito para apuração de falta grave, por exemplo. Então, para que nós temos esses ritos sumário e sumaríssimo? A questão é que foi criado primeiro o rito sumaríssimo em 1970, tá? Ou sumário, perdão, em 1970, e depois o rito sumaríssimo em 2000. Mas o que eles se diferem? Tanto o rito sumário como o sumaríssimo, eles têm um fundamento na celeridade. Inclusive, existe um projeto de lei que tenta criar a figura do juizado especial do trabalho. Muito parecido seria ali com o juizado especial civil das relações de consumo ou juizados especiais criminais. Mas nós já temos na Justiça do Trabalho esses ritos sumário e sumaríssimo. Então, não vejo, né, eu como professor e também milito muito na área trabalhista, não vejo muita necessidade de se ter uma justiça parecida, um rito parecido com o juizado especial, porque nós já temos o rito sumaríssimo e o rito sumário, que é muito parecido com o procedimento do juizado especial. Muito parecido, mas não são iguais, tá? Porque os princípios que dão base ao rito sumário e ao rito sumaríssimo são simplesmente os mesmos que a gente utiliza no juizado especial: celeridade, simplicidade e informalidade. Então, tanto sumário como sumaríssimo, nós vamos ter um rito processual bem mais ágil, tá? E vamos ter ali causas que vão ter valores pequenos, diferentes do rito ordinário, e também como acontece entre justiça comum e juizado especial. Então, o rito sumário previsto na Lei de 70 não foi revogado de forma expressa, nem tampouco foi revogado de forma tácita. A Lei de 2000, que trouxe, tá, o rito sumaríssimo, não trouxe também no seu texto uma menção direta de que estaria ali revogando, tá, a Lei de 1970, que é a 5584, que justamente é a lei que traz como base o rito sumário. Então, os doutrinadores e também os grandes juristas e assim, as pessoas que lidam com direito do trabalho, operadores de direito, tem muita gente que não gosta da expressão operadores do direito, mas enfim. Muitas pessoas que lidam com o direito do trabalho dizem que não há incompatibilidade nenhuma entre essas duas leis, que elas podem coexistir, tanto a de 70 quanto a de 2000. Como não houve no texto legal nenhuma revogação expressa e como elas conseguem coexistir, a gente só pode chegar à conclusão de que um rito não revogou o outro. A questão aqui é mais no costume, no desuso. Isso sim, realmente o rito sumário ele é está em um pouco desuso, digamos assim, na palavra, e você vai entender o porquê. Então vejam-se esse texto do professor Estevão. Revogação expressa da Lei 5584 não houve.
De outro lado, a Lei 9.957 de 2000 não regulou inteiramente a matéria tratada pela Lei 5584, que cuida não apenas do procedimento aplicável a determinadas causas, como também de outras matérias, por exemplo, remissão e assistência judiciária. A Lei nº 9.957 silencia por completo sobre a regra para fixação do valor da causa, por exemplo, e exclui de seu âmbito de aplicação a administração pública, ou seja, você não vai ter ações trabalhistas contra a administração pública, tá, no rito sumaríssimo. De regra, não houve grandes alterações, muito pelo contrário, né? O professor Estevão acaba dizendo que a lei de 2000 poderia ser um pouco mais completa, né? Ficou faltando ainda alguns itens que ela pudesse trazer, que tornaria talvez bem mais claro o aprendizado e a aplicação do próprio rito sumário. Então, senhores, também é chamado de tribunal de alçada. Esse rito sumário também é chamado de tribunal de alçada. Não foi revogado, pela lei que institui o rito sumaríssimo, tá? A regra contida no artigo 2º, parágrafo 3º da lei de 5584, segundo a qual não cabe nenhum recurso, preste bem atenção, nesse artigo nós vamos falar sobre ele lá na frente, de que não cabe nenhum recurso nas causas cujo valor não exceda de 2 vezes o salário mínimo vigente à época do ajuizamento da ação, salvo se versarem aí sobre a questão matéria constitucional. Isso foi uma decisão do TRT da terceira região, em um recurso ordinário. Vejam que ele é tão célere, que não admite recurso. Ah, vai ferir o princípio do duplo grau de jurisdição. Não, você pode atacar ali com mandado de segurança, você pode atacar ali com recurso, tá? Caso versem matérias de natureza constitucional, que você vai dirigir ali com certeza ao STF, porque cabe ao STF a defesa da Constituição Federal. Então, se uma decisão ali foi contrária à Constituição, feriu, né, a Constituição Federal, você tem um recurso extraordinário para isso, né, endereçado ao STF. Mas, via de regra, a própria redação do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de 70, tá, que trata do famoso Tribunal de Alçada, segundo a juíza relatora Alice Monteiro de Barros, em julgamento no TRT da terceira região, inclusive, ela possui livros de direito processual do trabalho, Alice Monteiro de Barros, ela é bem categórica quando diz que não cabe nenhum recurso nas causas cujo valor não exceda de 2 vezes o salário mínimo. Então, nós já temos aí de cara, tá, qual é o teto do nosso famoso rito de alçada, tá? Ou seja, 2 salários mínimos. E aí você pode estar perguntando, quais são as causas que eu vou levar para a Justiça do Trabalho que versem ali 2 salários mínimos? Existe alguma? Existe, tá? Quando você quer o reconhecimento de uma assinatura, quando você quer o preenchimento de alguns dados na sua carteira de trabalho, que de alguma maneira o seu ex-empregador, o seu próprio empregador está se excusando de fazer o depósito, ou a assinatura, perdão, a entrega de uma CTPS, você tem várias ações que podem se encaixar no tribunal de alçada, no rito de alçada, que podem estar ali abaixo de 2 salários mínimos. Só que, tá, você tem várias ações, mas os profissionais não a utilizam. Eles preferem tratar essas matérias e já colocar no mesmo processo algumas rescisões, algumas verbas trabalhistas. E aí vai passar de 2 salários mínimos. Mas a questão é que você tem a possibilidade, sim, de tratar questões mais rápidas, sem a necessidade de ir para o rito sumaríssimo, tá? Então, esse rito sumário, que é vamos chamar de alçada, porque ficar falando rito sumário e sumaríssimo causa uma certa confusão. Então, esse rito de alçada, ele imprime a maior celeridade processual já vista, tá? Ele traz uma efetivação da jurisdição trabalhista para causas cujo valor são pequenas, as causas. 2 salários mínimos, hoje, né, hoje em dia, não passa ali, não chega nem perto de R$ 2.500, está bem abaixo disso, tá? Mas não quer dizer que a sentença vai se prender somente a esse valor de 2 salários mínimos, tá, na região. Não é isso. A gente vai ver lá na frente que há a possibilidade na sentença do valor ser maior e acabar saindo do rito de alçada, tá? Ou do valor do rito de alçada. Mas você vai ter causas que não há necessidade de você ter ali uma grande dilação probatória, o prejuízo
muito pequeno, e às vezes nem há, quando você tem causas que não vão exceder a 2 salários mínimos. Então, a intenção dessa lei de 70 é simples, direta, de trazer celeridade, dinamismo, tá, às ações trabalhistas e também, senhores, obteve bastante êxito e acelerou várias etapas, inclusive prova pericial, tira a fase recursal, já parte para a execução, a sentença ela é mais enxuta, o processo, vocês vão ver que até a forma de citação, para que você participe do processo, a própria instrução também, tudo isso ajuda para que você tenha uma satisfação mais rápida da sua lide, tá? Da sua pretensão jurídica, já que ela praticamente está abaixo de 2 salários mínimos. E aí o artigo 2º diz o seguinte, a redação do artigo 2º: nos dissídios individuais, proposta a conciliação e não havendo acordo, o presidente da junta ou o juiz, antes de passar a instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para a determinação da alçada, ou seja, do rito, se ele for indeterminado, ou seja, não for definido no pedido. Mas sempre é, até porque agora é requisito da petição inicial. Tá? Parágrafo 3º, que é justamente o parágrafo que nós estávamos em questão, quando o valor fixado da causa, né, para a causa, não exceder de 2 vezes o salário mínimo vigente da sede do juízo, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão da junta quanto à matéria de fato. E aí a gente acaba adiantando um pouquinho, né? Parágrafo 4º, salvo se versarem sobre matéria de constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios de alçada a que se refere o parágrafo anterior, que é o 3º. Tá? Considerado para esse fim o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação. Então, eu vou considerar sempre a data do ajuizamento da ação para ter como parâmetro ali e definir o valor da causa, se ele se encaixa ou não nesse tribunal de alçada. Tá? E aí, o rito sumário, senhores, conforme o parágrafo 3º que eu acabei de ler para vocês, tá? Ele aplica-se às causas até 2 salários mínimos. Ata de audiência bem mais simples, tá? Dispensando o resumo de depoimentos, e não há possibilidade de recurso. Então, esses 3 pontos, tá, são pontos interessantes que você tem no rito de alçada. E aí, senhores, será cabível apenas um tipo de recurso, já que ele traz a possibilidade de você ter um recurso para discutir matérias constitucionais, e é justamente o recurso extraordinário. Aí você tem ele no artigo 102 da própria Constituição Federal. Tá? É como se o rito de alçada fosse ali determinado como instância única, tá? Mas é possível, claro, você não tem ali a figura do recurso ordinário, mas você tem nesse tribunal de alçada a presença dos embargos declaratórios. Mas já de cara tem aquela velha discussão: seriam os embargos considerados recursos? A gente vai ver isso lá na frente, quando daqui a pouquinho, né, daqui a pouquinho que eu falo nas próximas aulas, quando nós trouxermos para vocês os recursos. E há uma discussão, seriam os embargos declaratórios, o embargo de declaração, um recurso em si não tem natureza recursal, porque se discute muito a possibilidade ou não de se reformar uma sentença através do embargo de declaração. Tá? Então, senhores, está aí, tá? Os embargos de declaração, que são os que estão descritos no artigo 897-A da CLT. Vamos ver uma aula só sobre recurso, não se preocupem. Tá? E nós temos uma decisão em única instância, em que só cabe recurso extraordinário, ali para decidir questões que viessem da Constituição Federal, e também os embargos de declaração. Então, praticamente é um rito, como eu falei, em desuso, porque dificilmente você consegue achar ou visualizar uma causa trabalhista que você vai encaixar abaixo de 2 salários mínimos. Mas meu conselho, tá? Se tiver a possibilidade, faça. Né? Se tiver a possibilidade, faça. Geralmente as causas ultrapassam o valor de 2 salários mínimos. Tá? Então, na prática, essa reclamatória, ou seja, a petição inicial da reclamação trabalhista, instruída pelo Tribunal de Alçada,
ela segue até a sentença o mesmo procedimento do rito ordinário, até a sentença. Mas a sua diferença é que não há fase recursal, salvo matéria constitucional ou os embargos de declaração, tá? Então já é matéria pacífica, essa questão no sentido de ser constitucional, a vinculação da alçada ao salário mínimo, conforme a súmula 356, que inclusive eu trago aqui embaixo para vocês. Olha só, alçada recursal, vinculação ao salário mínimo, o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 5584, de 26 de junho de 1970, foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Vejam, ela era anterior a 88, então tem essas questões constitucionais. Sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo. Então tá aí, já temos até uma súmula, tá, do TST que discute justamente a questão da fixação do valor da causa com base no salário mínimo, e ele vai direto ali no texto, tá? Vai direto ali no texto da Lei 5584. Perfeito? Então vamos lá. Prosseguindo, tá? Aí, senhores, características pequenas aí do rito sumário, tribunal de alçada, só lembrando que ele ainda está em utilização, embora não muito acionado. Mas ele é interessante, já que não cabe fase recursal. Então, é uma arma interessante para o reclamante que quer ver a satisfação do seu direito de forma mais rápida. Aí nós temos o rito sumaríssimo da Lei de 2000, tá? Inserindo aí alguns artigos, na verdade, algumas letras, né? Artigo 852 A, B, C, D, E, F, G, H, I, que fala aí do rito sumaríssimo, que também trouxe uma possibilidade de você acelerar o rito processual, torná-lo mais simples, mais célere, proporcionar mais velocidade, enfim, você conseguir resolver. Por quê? Você vai se prender somente a causa que verse sobre 2 salários mínimos? Não, né? Já que o juizado especial são 40, com advogado, etc., né? E o juizado especial federal é um pouquinho maior. Então você tem ali um rito mais célere que o rito ordinário, para causas que não ultrapassem ali 40 salários mínimos. Muito como vocês estão vendo, muito parecido com o juizado especial civil das relações de consumo. Então ele se aplica a causas cujo valor seja de 2 a 40 salários mínimos. Por que de 2? Porque abaixo de 2 você tem o rito de alçada, que eu acabei de falar. Por isso que ele se encaixa entre 2 e 40 salários mínimos, tá? É a posição que adota a lei de 2000, já que ela não revogou, tá? Já que ela não revogou diretamente a lei de 1970, então, até 2 salários mínimos, rito de alçada. De 2 a 40, rito sumaríssimo. Claro que nada impede de você entrar com rito sumaríssimo para causa até 2 salários mínimos, mas como eu falei, tendo o tribunal de alçada que é mais rápido e não tem recurso, eu acho muito mais vantajoso partir para o tribunal de alçada, tá? E aí, senhores, muito se criticou sobre o rito sumaríssimo, mas ele é excelente e vem trazendo resultados fantásticos no processo de trabalho, principalmente no que tange à fase de conhecimento, ou seja, de instrução do processo. Na fase executória não teve diferença, na fase recursal teve uma pequena diferença, tá? Mas durante a parte de instrução, conhecimento, de preparo do processo, ele tramita muito mais rápido que o rito ordinário. Inclusive, não possibilita algumas ferramentas do rito ordinário, a gente já vai discutir sobre isso. Deixa eu sumir aqui a minha foto, que está bem na frente do texto. Então, senhores, agora começa a levantar-se uma discussão. Então, é obrigatório ou é facultativo o rito sumaríssimo? Tá? Aí vamos para o texto da lei. Bom, vamos lá. Eu tenho uma causa que não ultrapassa o valor de 40 salários mínimos. Eu sou obrigado a optar pelo rito sumaríssimo? Aí vem a discussão. Vamos para o artigo 852 da CLT, que diz aí em verbos para vocês, vou fazer a leitura, acompanhe na tela. Passo a passo, tá?
os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Parágrafo único. Estão excluídos do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica ou fundacional. Vocês sabem que o artigo 114, nós vimos aqui a aula de competência trabalhista, inclusive acho que eu deixei o material para vocês no AVA. Nós vimos que lá, com a emenda, né, de 2004, acabou se acrescentando a administração pública como possibilidade de parte no processo trabalhista. Principalmente quando? Quando você tem uma empresa que vence uma licitação, faz um serviço para a administração pública e ali a administração pública é responsável pela execução do contrato e exigir as certidões de que realmente os salários e as verbas previdenciárias dos funcionários que prestam serviço para terceirizada, contratada através de uma licitação, por exemplo, que eles estejam recebendo tudo certinho. Então, ela vai sim. Eu já vi várias audiências com o Estado do Maranhão no Banco da Reclamada, tá? Como solidária não, subsidiária. Já vi a Prefeitura Municipal, enfim. É possível ter administração pública no Banco do Reclamado na Justiça do Trabalho. Porém, você não pode colocá-la se o rito for sumaríssimo. O que fazer então? Nesse caso, você não vai poder optar pelo rito sumaríssimo, tá? Você não vai. Se no polo passivo existe ali a administração pública, você não vai poder utilizar o rito sumaríssimo. Por quê? Parágrafo único, tá, do artigo 852. Mas o que se discute aqui, pessoal, não é o parágrafo único. O que se discute aqui é o caput do artigo. Porque ele usa a palavra, eu vou ver se eu consigo colocar o mouse aqui na frente para indicar. Ele usa a palavra ficam submetidos. É algo meio imperativo, né? Afirmativo do tipo, olha, vai ser, está. Então, o próprio dispositivo, muito discutido na doutrina e também na jurisprudência, seria se o rito sumaríssimo ele é compulsório, ou seja, eu sou obrigado, minha causa não deu 40 salários mínimos e eu sou obrigado a utilizar o rito sumaríssimo, tá? E aí, senhores, o valor supere a 2 e não exceda 40 salários mínimos. Fica a discussão, mas aí você pergunta, por que essa discussão tão boba? Não é boba, é uma discussão séria. Por quê? No rito sumaríssimo, por exemplo, eu não posso ter uma ferramenta chamada citação por edital. Mas aí, se sua causa não excede a 40 vezes o salário mínimo, mas o reclamado se oculta ou omite informar o endereço, você teria a seu favor uma citação por edital para tentar suprir essa falta. Só que o rito sumaríssimo não comporta a citação por edital. E é isso que abre a discussão. Então, se ele é obrigatório, eu não posso fazer citação por edital. E se ele é obrigatório, como é que eu vou fazer a citação por edital sem levar minha causa ao rito ordinário? Isso já foi bater até no TST e nós temos vários julgados sobre isso. Então, senhores, há defensores, tá, que levantam a bandeira de que o rito, né, a escolha do rito alçada, sumaríssimo e ordinário, principalmente a escolha do rito sumaríssimo e ordinário, seria uma faculdade, tá? O peticionante, no caso o reclamante, ou advogado do reclamante, lembrando que na Justiça do Trabalho eu tenho o juiz postulante, eu posso ter o reclamante peticionando, né? Então, esses defensores acreditam que, nesse ponto de vista, você poderia escolher rito ordinário, tá? Ou rito sumário. Caberia ao autor pretender qual rito. E aí, só para tentar entender esse raciocínio, vamos ver o que o Pedro Paulo Teixeira e a Carla Teresa Martins falam sobre isso. Abre aspas, vou fazer a leitura, acompanhe. O procedimento sumaríssimo, por ser menos formal e mais célere, beneficia o autor porque a ele é dado a escolher o rito ao ver dos autores. Embora a forte tendência jurisprudencial inclina-se no sentido da obrigatoriedade do procedimento, desde que o valor pedido, tá, o valor do pedido, não exceda ali a 40 vezes o salário mínimo. Aí os autores continuam. Admitimos como obrigatório, desde que o reclamante não seja desfavorável, impossibilidade de liquidação de cada pedido em separado, o número de testemunhas e a intimação prévia e, claro, a necessidade de citação da reclamada por edital. Então vejam que
esses dois autores, eles defendem a particularidade de se escolher o rito, principalmente, tá? Veja lá embaixo, veja aqui, ó, lá embaixo, as 3 últimas linhas, que eles dizem desde que não seja prejudicado o reclamante, porque o reclamante pode ser prejudicado pelo rito. Olha que coisa interessante. Um rito mais célere pode prejudicar a demanda do reclamante, porque impossibilita ao reclamante algumas possibilidades que ele teria no rito ordinário, tá? Tira algumas possibilidades. Aí o professor Estevão, ele traz o seguinte conceito, tá? Sendo cabível pelas características da causa, procedimento sumaríssimo, sua utilização é obrigatória e não facultativa. Então, nós temos aí, preste atenção, nós temos aí 2 pontos de vista. Já vimos os que são a favor da faculdade, né, da escolha do rito, agora um posicionamento de um doutrinador contrário, dizendo justamente que ele é obrigatório. Continuando, e não facultativo. Ponto. Tal conclusão se impõe não apenas porque use o artigo 852-A da CLT de locução imperativa. Como eu falei, lá tem escrito o quê? Ficam submetidos. É uma locução imperativa. Lá não tem poderá ser submetido ou pode ser submetido. Lá não diz isso. Lá diz fica submetido. Então, segundo o professor Estevão, ele é, né, imperativo na sua aplicação. E a expressão utilizada reconhecida as deficiências e as limitações da interpretação gramatical não é argumento decisivo. Claro, né, não é tipo assim, não estamos batendo o martelo para isso. Não é algo, digamos assim, que não possa mudar, imutar, enfim. Mais importante é o fato de que a forma do processo é estabelecida não para satisfazer o interesse particular dos litigantes, mas para permitir a melhor e mais eficiente administração da justiça, rendendo serviço, portanto, ao interesse público. Resumindo, na visão do Estevam, o rito não é para beneficiar as partes, e sim para beneficiar o serviço judiciário. Ou seja, tem interesse público e não interesse interpartes, interesse das partes, ok? Então, senhores, essas divergências continuam, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sobre o poder do juiz de converter esse rito. Como assim o juiz converter esse rito? Quando a parte erroneamente o elegeu. Alguns argumentam que rito processual é de ordem pública e não cabe ao juiz corrigi-lo, né? Seguindo ali a visão do Estevão, bom, se a escolha do rito é um direito de ordem, natureza de ordem pública, não posso alterá-lo, não posso corrigi-lo eu como juiz, tá? Mas o rito possa ser corrigido pelo juiz, uma vez que ele é o diretor do processo. Lembre-se que nós vimos lá nos princípios de direito processual do trabalho, lá nas nossas primeiras aulas, que o juiz ele tem um poder diretivo processual muito grande. Ele está lá para comandar, dirigir, para poder solucionar todos os problemas e lacunas que a ação pode trazer, o processo em si pode trazer. Então, senhores, isso está, tá, nos próprios princípios trabalhistas. E aí, claro, se não houver nenhum tipo de prejuízo, nós vimos as questões de prejuízo lá em nulidades, tá? E a petição inicial possa ser adaptada ao rito, a parte da doutrina, e eu entro nessa parte, tá? Acredita que o rito possa ser alterado ex officio pelo juiz, visão do professor. Essa visão aqui também é do professor Mauro Schiavi, tá? Seguindo os termos do artigo 765 e 370 do CPC, que dizem que o juiz pode dirimir as questões processuais. Ele é o diretor do processo, ele está ali para sanar. Então vejam essa ementa. Vou desaparecer aqui para a gente poder fazer a leitura tranquila da ementa, tá bom? Item 1. Preliminar de nulidade. Conversão do rito processual no decurso do processo. Em se tratando de causa sujeita ao rito sumaríssimo, o conhecimento do recurso de revista, tá? Era um recurso de revista, limita-se às hipóteses do artigo 896. Ou seja, quando vocês estiverem estudando recurso de revista, vão entender que se o rito é ordinário, ele possibilita mais formas de argumentação no recurso de revista. Se o rito é sumaríssimo, a possibilidade de recurso de revista é menor, tá? Contudo, a reclamada não cuidou de indicar violação direta de preceito constitucional, tampouco contrariedade a enunciado do TST.
inviabilizando o segmento do recurso de revista, tá? E aí nós temos a conversão do rito processual. E aí a parte 2 fala de ilegitimidade da parte, que diz: incumbe a parte indicar violação de dispositivo constitucional e contrariedade à súmula jurisprudencial no recurso de revista quando se tratar de rito sumaríssimo, tá? Então veja um julgado aí que trata também, uma jurisprudência que trata da questão do juiz poder ou não mudar o rito do processo. Então, senhores, vejam aí essa decisão do TST. Se o Tribunal Regional decide com base em súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o conhecimento do recurso de revista não se viabiliza por contrariedade ao mencionado enunciado. Ou seja, o recurso de revista no procedimento sumaríssimo, ele é menor, a possibilidade. Então, aqui, nesse julgado, justamente, ele apontou a questão do juiz mudar o rito processual ex officio, né, e se ter um leque menor de possibilidades no rito sumaríssimo para se debater o recurso de revista que vocês vão ver lá na frente. Então, senhores, aplicabilidade do rito sumaríssimo. Todas as matérias de índole trabalhista de competência da Justiça do Trabalho, independentemente da complexidade da causa, ficam sujeitas ao rito sumaríssimo desde que o valor da causa seja superior a 2 e inferior a 40 salários mínimos. Aí, senhores, não se exclui nenhum direito trabalhista, não se exclui a possibilidade de prova pericial, e nisso ele se difere das ações do Juizado Especial Civil das Relações de Consumos, porque você aqui pode ter a prova pericial, tudo, etc. E no famoso juizado de pequenas causas, como a gente costuma chamar, lá você tem causas simples, não pode ter discussões de causas complexas. Nesses casos, na Justiça do Trabalho não funciona assim. Você pode sim ter causas complexas, né, que vão necessitar de uma dilação probatória muito maior, talvez prova pericial. O que vai realmente definir o rito não é a complexidade da causa. O que vai definir o rito é justamente o valor. É justamente o valor, tá? Todas as pretensões trabalhistas podem, mas lembre-se da exclusão da administração pública direta, indireta e etc. Tá? Então, os senhores ficam excluídos do rito sumaríssimo por conta do parágrafo único, falei. As demandas em que a parte em que é ré, a parte da administração pública, tá? Direto, indireto, autarquia, não, direta, perdão, autárquica, fundacional, tá? Ou seja, se figurar como parte a administração direta, Estado, União, municípios, autarquias e fundações públicas, o rito deverá ser obrigatoriamente o rito ordinário, tá bom? Se uma dessas criaturas que eu acabei de citar aí estiverem no polo, tá, das ações, o rito será ordinário, obrigatoriamente, porque ele não possibilita ações contra a administração direta, autárquica e fundacional no rito sumaríssimo, ok? E aí, citando mais uma vez o Estevão, ele diz que os dissídios coletivos, seja qual for a natureza, não podem ser processados da forma sumaríssima. É o que resulta no artigo 852-A caput, que diz os dissídios individuais. Olha só, ele já começa com a redação dissídios individuais. Então, se fala de dissídios individuais, tá? Os dissídios coletivos comuns, quer os de greve, os de extensão, o de revisão, independentemente do valor da causa, necessariamente vão seguir as regras do artigo 856 e seguintes da CLT. Não vou poder colocá-los, tá? Lá no rito sumaríssimo. Por quê? Porque simplesmente o dissídio coletivo, seja qual for a sua natureza, tá? Não podem ser processados de forma sumaríssima. Mas aí são questões de complexidade? Não, não é por questões de complexidade. Não é isso. Eu não vou levar os dissídios coletivos porque eles são mais complexos. Não, é porque a redação, mais uma vez, a redação do artigo 852-A fala a palavra dissídios individuais. Ela não cita dissídios coletivos. Então, por exclusão, eu não posso colocar as questões de dissídios coletivos. Na verdade, a maioria das questões que envolvem dissídios coletivos, elas vão para o Tribunal Regional do Trabalho. Tá? Elas têm competência exclusiva do TRT.
mas é possível ter uma ação de revisão, uma ação de execução de acordo ou convenção coletiva que não é cumprido, você não vai para o TRT exigir isso. Você pode ter o sindicato solicitando na justiça, na vara do trabalho. Mas, como a redação do 852A fala de dissídios individuais, ele utiliza a palavra dissídios individuais, você não tem ali a possibilidade de se ter o dissídio coletivo, tá? Por exclusão. Inclusive, ó, voltei para vocês darem uma olhada, tá, no que diz o comecinho do artigo 852A. Bem aí já está claro, ele já diz, os dissídios individuais cujo valor ele não traz no seu texto a palavra, o termo, na verdade, dissídios coletivos. Então vamos avançar, foi só para a gente relembrar a leitura. Tá? Pronto, nós estávamos aqui. Continuando, tá? Ainda com o professor Estevão. Como coletiva há de ser tratada também, ficando afastada do âmbito do procedimento sumaríssimo, a ação cujo objeto principal é a anulação de cláusula ilegal de convenção. Por quê? Porque convenção coletiva e acordo coletivo, são situações do dissídio coletivo. Então, já que não se trata de dissídios individuais, essas questões, você terá ali a ação terá que ser movida no rito ordinário, tá? Agora, se o objeto da ação não é anulação da cláusula normativa, né, ou seja, validade, etc., em reclamação ajuizada pelo empregado, o dissídio é sem dúvida individual. Aí não tem o que falar. Se é dissídio individual, você terá a possibilidade do rito sumaríssimo. Então, muito cuidado, tá? Questões que envolvam dissídios coletivos não podem seguir no rito sumaríssimo. Aí nós temos aqui também a visão de Antônio Ribeiro, tá? Ele diz o seguinte: a norma do artigo 853 trata apenas do prazo decadencial para o ajuizamento da ação por parte do empregador. A do artigo 855, apenas da execução do pagamento de salários devidos até a data do ajuizamento do inquérito. Por essa razão, não vemos como considerar o rito do processo para apuração de falta grave. Apenas por essas circunstâncias relativas ao número de testemunhas, custos processuais, prazo decadencial e execução de salário. Ou seja, tá? Por essa visão, ele está afirmando que o inquérito para apuração de falta grave é um procedimento especial, com regras especiais dentro da Justiça do Trabalho. Tá? E ele continua aqui na sua afirmação. Outro sim, a própria regra 254 disciplina que o processo do inquérito obedecerá às normas do capítulo que cuida do processo de trabalho, no qual estão inseridos tanto as normas do rito ordinário quanto as do rito sumaríssimo. Destarte, não vemos como deixar de aplicar a ação para apuração de falta grave e o rito sumaríssimo, sendo que então cada uma das partes poderá ouvir apenas duas testemunhas de acordo com o artigo 852, parágrafo 2º da CLT. Se for atribuída à causa, o valor de até 40 salários mínimos. Então, Antônio Ribeiro aqui, ele afirma que, olha, eu sei que o processo de apuração de falta grave, que é um rito, um procedimento utilizado para você aplicar a justa causa para pessoas que têm a estabilidade absoluta como o sindical cometeu uma justa causa, você não pode simplesmente demiti-lo, você tem que suspendê-lo e entrar com uma reclamação trabalhista que nós chamamos de apuração para ação para apuração de falta grave ou inquérito para apuração de falta grave. E da sentença dessa ação, o juiz irá ou não confirmar a demissão do profissional que cometeu justa causa e que tem estabilidade absoluta temporária. Tá? Acho que vocês, os alunos de Direito Coletivo do Trabalho, já devem ter visto a palavra, lá nas aulas de estabilidade e garantia de emprego, nós falamos dos tipos de estabilidade e uma delas é a estabilidade sindical. Então, eu preciso dessa ação e aqui o professor Estevão ele diz que, ele afirma que pode sim ser utilizado as regras do rito sumaríssimo, apesar de ser um procedimento especial, porque ele está inserido no próprio capítulo e nesse capítulo está o rito sumaríssimo. Então, o que vai determinar, tá, é o valor da causa. Então, vamos lá. Deixa eu sumir aqui que eu estou na frente do texto de novo. Requisitos da petição inicial no rito sumaríssimo e possibilidade da emenda à inicial. Senhores, o artigo 852b, dentro ali do capítulo de rito sumaríssimo, ele fala que, conforme dispõe o referido dispositivo legal no rito sumaríssimo, a inicial deve preencher os requisitos do artigo 840 da CLT
inciso 1 e o 2 do 852. Ou seja, tem que conter ali endereçamento, tem que conter ali, tá, os fatos e fundamentos, qualificação, a causa e os pedidos. Os pedidos agora com a reforma trabalhista deverão ser certos e determinados, tá? Não posso mais ter pedidos a apurar, como antigamente existiam ações na Justiça do Trabalho de rito sumaríssimo, que você colocava cálculos para apuração lá na frente, de rito ordinário. Então, vocês têm aí agora a Justiça do Trabalho, simplesmente, com a reforma trabalhista, tornou obrigatória a indicação do valor da causa e dos valores. Então, isso aqui já está, tá, sacramentado com a reforma trabalhista. Além do mais, você tem ali, senhores, a indicação das provas que você quer produzir, também são os requisitos da petição inicial trabalhista. E, claro, a qualificação do reclamado, né, com endereço, CNPJ e tudo. Então, senhores, o pedido deve ser certo e determinado. Indicar o valor correspondente, tá? O reclamante deve apresentar já no seu pedido ali uma liquidação dos pedidos na inicial. O valor da causa. Não se exige rigor na liquidação. Ah, meu Deus, será que minha petição inicial trabalhista vai ser arquivada porque eu não acertei todos os centavos da minha memória de cálculo na minha petição? Não, não vai ser arquivada, não. Mas, claro que não dá para errar do tipo uma diferença de 10 mil reais, né? Não dá para fazer assim. Mas não se exige ali um rigor, tá? Na hora de definir o valor da causa. Mas, principalmente cálculos que envolvam horas extras. Por que cálculos que envolvam horas extras? Simples, pessoal. Cálculos que envolvem horas extras geralmente tem ali reflexos, e esses reflexos são difíceis de se calcular. Não se exige a liquidação das obrigações de fazer, não fazer, tá? Como, por exemplo, pedido da anotação da CTPS. Vou botar um valor para isso? Não vou botar, né? Vou botar o valor da causa meramente estimativo. Mas como é que eu vou liquidar isso aqui? E deve o reclamante também indicar o nome correto do endereço do reclamado, tá? Por quê? Porque no rito sumaríssimo não se admite citação por edital. Então tem que estar o endereço certinho, bonitinho, para poder ter a citação do caba. Senão, meu processo não vai para frente, tá? Senão meu processo não anda, não caminha. E aí, senhores, embora o primeiro parágrafo do artigo 852-B assevere que o não atendimento pelo reclamante do disposto no inciso 1 e 2 importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas, aí você pode perguntar, peraí, se eu ler esse parágrafo primeiro, quer dizer que eu não posso emendar inicial, então eu tenho que acertar, eu não posso errar de jeito nenhum, é papum, e foi e acabou? Olha, a maioria dos doutrinadores e muitas jurisprudências, eles já acreditam que pode, aplicando de forma subsidiária o CPC e a CLT pode sim, inclusive já é súmula 263 do TST, concessão do prazo de 10 dias para que o reclamante possa realizar a correção da petição inicial. A lei não proíbe isso, ela só deixou de citar. E a gente lembra que o que a lei não traz como obrigatoriedade, eu aplico de forma subsidiária quem? O CPC. Eu aplico de forma subsidiária o CPC. Então, o juiz do trabalho, tá? Ele pode pedir que o autor adeque a petição inicial, já existe até súmula para isso, tá? Inclusive, temos ementas. Ó, vamos ver esse julgado bem aqui, ó. Pedido ilíquido. Ação submetida ao rito ordinário em razão do valor atribuído à causa. Impossibilidade de indeferimento liminar da petição inicial. Submetida a ação trabalhista ao rito ordinário em face do valor atribuído ao dissídio, e entendendo o julgador de primeira instância que lhe é impossível aferir a adequação do valor atribuído à causa, como declarado na decisão recorrida, duas são as possibilidades. Quais? Determinar a emenda da petição inicial para liquidar a pretensão, aí ele bota a redação do CPC e o próprio enunciado número 263, a súmula do TST, tá? Ou prosseguir no feito, deixando o réu
a impugnação do valor atribuído à causa. Ou seja, se é nulidade, deixa o réu arguir, tá, na contestação. Não tenham sido adotados nenhum dos procedimentos citados, reforma a decisão e tal. Essa segunda parte, a partir do ponto aqui, não nos interessa, tá? Só interessa o começo da ementa. Então, vejam que nada impede que o juiz chame o reclamante para que ele possa fazer ali a adequação da petição inicial, tá? E aí tem requisito da petição inicial no rito sumaríssimo e a possibilidade da emenda, continuamos, abre aspas, a devolução da notificação inicial, em virtude da alteração de endereço da reclamada, não enseja o arquivamento do processo. Agrava-se o juiz, ante da audiência, chama os autos à conclusão e decreta a sua extinção, por suposto descumprimento ao que dispõe o 852. Tratando-se de irregularidade sanável, cumpre ao juiz conceder oportunidade, ainda que em curtíssimo prazo, o juiz pode dar 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias. É um prazo judicial, ou seja, um prazo concedido pelo juiz. Existem os prazos legais, aqueles que já vêm na própria legislação. Existem os judiciais, que são determinados pelo juiz. E existe o convencional, que são acordados entre as partes. Esse aqui é um prazo judicial, porque é o juiz que determina, para que o reclamante possa apresentar novo endereço reclamado, etc. Se informado que o reclamado cria embaraço ao recebimento ou não ser encontrado, a solução é convertê-lo. Bom, aqui vem um parênteses, tá? Aqui vem um parênteses que eu quero abrir uma discussão para vocês e já é praticamente no encerramento dessa aula. O que acontece é o seguinte, olhem a situação. Vamos imaginar a seguinte situação agora, tá? Já vimos a questão da emenda. Digamos que você tem uma ação que vai até 40 salários mínimos. E aí você coloca no rito sumaríssimo e coloca o endereço da parte contrária. O oficial de justiça vai lá, a citação vai lá e diz que, pá, aquele endereço não é empresa. Não é empresa. Aí volta, e aí o juiz lhe concede um prazo para você informar o endereço correto. Só que não existe. E aí? Como é que você fica? Estou no rito sumaríssimo. Não possibilita a citação por edital, já vimos. O réu não tem endereço, sumiu no mapa. Abriu um buraco e desapareceu. Como é que eu vou fazer agora? Peço a citação por edital, mas ela não comporta. O rito não comporta a citação por edital. Aí se criou um limbo jurídico. E agora? Né? Vamos ver como é que se resolve isso. Vamos ver os dois lados. Primeiro posicionamento, inclusive com jurisprudência. Se informada que o reclamado cria embaraços ao recebimento ou não sendo encontrado, parágrafo 1º do artigo 841, a solução, segundo esse julgado, é convertê-lo para o rito ordinário, determinando a citação por edital, garantindo assim o direito constitucional da ação, que é o direito que está previsto no artigo 5º, seus incisos, que nenhuma lei poderá afastar a apreciação de lesão ou ameaça ao direito. É constitucional, é um direito constitucional. Então vai ser a determinação de um rito que vai me impedir de ter meu direito reparado? Não. Segundo esse julgado, não. Tá? Segundo esse julgado, não. Então, por essa decisão, o juiz poderia, de ofício, fazer a alteração do rito para a possibilidade da citação por edital, já que a lei diz que não comporta. Aí, senhores, duas perguntas. Uma pergunta, duas possibilidades, melhor dizendo. Caso haja necessidade da citação por edital, e como a lei do rito sumaríssimo trabalhista veda a citação por edital, há duas alternativas para o juiz. Vamos ver qual seria aquela mais viável. A alternativa número 1. Converter o rito sumaríssimo para ordinário, com suporte no artigo 370 do CPC, de que o juiz é o diretor do processo e pode fazer. Ou declarar inconstitucionalidade incidentanto, ou seja, incidental, naquele ato, porque ele viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. E deferir a situação por edital, mesmo você estando no rito sumaríssimo. Olha que situação que o juiz está. E agora, o que eu faço como juiz? Tá? Eu mudo o rito, conforme aquela decisão do TRT, ou eu possibilito a citação por edital dentro do rito sumaríssimo.
e declaro o parágrafo, né, o artigo 852, inconstitucional naquele caso. Ou seja, aquele controle difuso de constitucionalidade. Eu, como juiz, posso decretar incidentalmente, ou seja, só naquela situação, eu posso decretar que aquela situação é inconstitucional. Porque quem tem que fazer o controle concentrado é o STF, lógico, né? Através de uma ADI ou uma ADC. Mas olha só, a solução mais adequada, se a gente for considerar o texto da lei que fala em obrigatoriedade do rito, é deferir a citação por edital, mantendo o rito sumaríssimo, tá? E se possibilitar a citação por edital, mesmo que o texto da CLT seja contrário à citação feita por edital. É uma forma, tá, de você não mudar o rito e fazer a citação por edital para que o direito do reclamante, o direito à reparação, não seja ali suprimido, tá? E aí temos aí o Júlio César que diz: se o procedimento sumaríssimo então é imperativo, resta flagrante o vício da inconstitucionalidade do artigo 852b, inciso 2º da CLT, que veda a citação por edital, uma vez que impede com isso o acesso à justiça e afronta direta e literal o princípio da inafastabilidade da jurisdição, também chamado de princípio do direito da ação. Então vejam aí que isso aqui já foi até tema, tá? De uma ação direta declaratória de constitucionalidade, já foi bater no STF, tá? E o Supremo Tribunal, tá? Não deferiu a liminar, sinalizando de que o artigo 852b, inciso 2º, ele sim é constitucional, porque o juiz pode ter essa alternativa, tá? De mudar, de fazer a citação por edital. Então, por isso que ainda está na CLT. Senhores, o rito sumaríssimo não difere do rito ordinário, nem na audiência, mas tem algumas peculiaridades próprias. Eu posso fazer a leitura dos principais itens do artigo 852-A, do inciso, as letras A até as letras I. Já faço isso, eu vou voltar para a gente ver. Vamos terminar com os slides e a gente se concentra só na lei. Vale destacar por derradeiro que o valor da condenação não fica limitado a isso. O valor da condenação pode simplesmente ultrapassar os 40 salários mínimos, porque ali pode estar inserido uma multa, ali pode estar inserido uma atualização monetária, enfim. Então, senhores, não é renúncia do empregado, tá? Eu só pode, a condenação só pode bater em 40 salários mínimos, não pode ser nada mais, nada menos que isso. Não, tá? Pode. Por exemplo, o que o professor Estevam fala, no procedimento sumaríssimo trabalhista não existe regra tornando ineficaz a parte condenatória da sentença que excede a alçada, como há na Lei 999, que é a Lei do Juizado Especial. Em consequência, nada obsta seja proferida a sentença com condenação superior ao limite legal para a utilização dessa espécie de procedimento. Não haverá ineficácia ou mesmo nulidade da decisão, ficando igualmente afastado só por isso o cabimento da ação rescisória ao contrário do que já se pretendeu. Tá? Note-se que pode a superação do valor limite decorrer, por exemplo, de multa, como eu falei, diária ou de prestações vencidas durante o processo e também questões de atualizações, salários vencidos e salários vencentes. Então, segundo o professor Estevam e boa parte da doutrina, a ação pode iniciar em 40 salários mínimos, mas no seu decorrer pode ocorrer situações em que esse valor da sentença acabe ultrapassando e nem por isso o procedimento deixa de ser, tá? Rito sumaríssimo. E como eu falei, vamos lá para a CLT, para a gente fazer um pequeno apanhado, na verdade, demonstrar para vocês os artigos 852A até a letra I. Bom, pessoal, cá estamos aqui. Estava colocando a tela do navegador para vocês olharem. E aí o artigo 852A, já lemos o parágrafo único também, né, que fala do rito sumaríssimo para os dissídios individuais. Está vendo aqui o texto dissídios individuais, né, como eu falei para vocês. Aí nas reclamações do procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo e determinado, indicar o valor correspondente, tá? Aí vejam, não se fará citação por edital. Aqui ele coloca justamente, tá, as ações para a gente
vocês quiserem dar uma olhada, é só clicar aqui e vai abrir as ações diretas de constitucionalidade, tá, desse dispositivo. A apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias, ou seja, bem mais célere. Parágrafo 1º, não atendimento pelo reclamante do disposto no inciso 1 e 2 importará no arquivamento da reclamação trabalhista, mas já vimos que o juiz poderá conceder um prazo para que se faça a emenda, tá? A comunicação das partes do advogado são mais simples. O artigo 852C diz que as demandas sujeitas ao rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, mas não significa que é uma regra, digamos assim, imutável, porque dependendo do tempo, né, o juiz poderá suspender a audiência e concluí-la em outra. Não é uma regra imutável, mas se preza pela audiência una no rito sumaríssimo. O 2 diz que o juiz irá dirigir o processo com liberdade, tá? A letra 852 diz que aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, ou seja, irá forçar a conciliação. O 852F diz que na ata da audiência serão registrados de forma resumida os atos, ou seja, a ata é mais simples. O 852G trata que serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento, ou seja, qualquer coisa não vai ser marcada, audiência, etc. H diz que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que requeridas previamente ou não requeridas previamente. E sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade. Ou seja, digamos que eu leve provas e são provas que eu preciso de tempo para me manifestar. Então, o juiz pode conceder esse prazo de 5 dias, 3 dias. Via de regra, eu vou ter que me manifestar na audiência sobre elas. As testemunhas, até no máximo de 2 para cada parte, vão comparecer independente de serem convocadas, tá? Só se elas se negarem a ir, aí sim o juiz faz a condução coercitiva. O quarto, somente quando a prova do fato exigir ou for legalmente imposta, será deferida a prova técnica. As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo no prazo comum de 5 dias, o prazo é menor. Sétimo, interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-á no prazo máximo de 30 dias, salvo um motivo relevante justificado pelo juiz. E o 852I, que diz que a sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes contidos na audiência. Parágrafo 1º diz que o juiz adotará, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equinânime, e as partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que for prolatada, né? E vejam que logo embaixo tem o que eu falei que é o inquérito para apuração de falta grave, e ele está na seção 3 do mesmo capítulo que trata, tá, o procedimento sumaríssimo, que é a seção 2A, e lá acima está o procedimento, tá, da audiência de julgamento na seção 2. Ou seja, como ele foi acrescido, ó, veja, ele está no capítulo dos dissídios individuais, tá? Ele está dentro do capítulo dos dissídios individuais. Ok? Ótimo. Perfeito. Vamos voltar lá para os nossos slides. Então, senhores, como vocês viram, as regras não são tão diferentes do procedimento ordinário. Se tira algumas possibilidades para se concentrar na celeridade processual. E aí você tem bem resultados mais rápidos, tá? Com o emprego desses artigos acrescidos de letras de A a TI. Vocês viram lá na CLT que todos foram acrescentados na lei de 2000. E eu espero que vocês tenham entendido, aproveitado. Qualquer dúvida vocês poderão utilizar os canais oficiais do AVA, tá? Para mandar sua pergunta e sua dúvida sobre o procedimento do Tribunal de Alçada e também sobre o procedimento sumaríssimo, lembrando que o rito ordinário vai seguir praticamente as mesmas regras do Código de Processo Civil, e você terá o rito ordinário com uma sentença com um relatório muito mais ampla, porque ali você está tratando com causas de valor elevado, ou seja, acima de 40 salários mínimos. Espero ter sido claro e objetivo. A gente se vê até a nossa próxima aula.